Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma satisfação enorme revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão nobre em nossas vidas, aonde temos o privilégio de falarmos contigo e, principalmente, de abrir a tua palavra e buscar nela o sustento para a nossa fé. Nos abençoe, Senhor. Nos encha o coração da alegria de estudar a tua palavra e da consagração de poder cumprir as orientações que tu nos tens dado. Conduz os nossos passos. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu e minha esposa viemos fazer uma visita missionária numa fazenda de amigos nossos. Eu fui criado aqui nessa região quando era criança. Andei muito por aqui. Nós tínhamos aqui, bem pertinho aqui, uma propriedade vizinha dessa aqui. E todo ano a gente vem chupar jabuticaba aqui também. Tem muita jabuticaba aqui. E nós viemos aqui fazer uma visita para a Isabel, que perdeu o esposo tem poucos dias, e viemos aqui visitá-la. E aproveitamos o momento para também deixar gravada essa lição. Muito bem, nos Salmos, parte 2. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Salmo capítulo 67, verso 3 e 4. Nós sabemos que pelo relato bíblico, Satanás bate no peito, tentando demonstrar proprietário do planeta Terra, mas nunca foi dele. Tudo que existe no universo pertence ao Senhor. E o que dele saiu e não aproveitou, será completamente extinto, como o próprio Satanás. E tudo que está ligado às trevas. E quando aqui diz que Deus julga os povos com justiça e guia na terra as nações, ou os governos, nada foge àquele propósito que no atributo da onisciência do Senhor já está proposto a vitória de Cristo. Nada. Então, os governos que não permitem a direção de Deus, no atributo da divindade já está o seu plano traçado. Ele cairá. E os que permitem Deus guiar, através desses, Deus alcança os seus e socorre o seu povo. Socorre todos os tipos de necessidades. Através dos governos, é isso que quer dizer aqui, que Deus guia as nações. No segundo tema, o socorro bem presente nas tribulações. O Salmo 46, a gente começa a focar esse assunto. O Salmo 46 enfoca o desfecho do conflito. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, como diz o Salmo 46, verso 2. Nós não podemos nos esquecer com as cenas que ocorrerão com a segunda vinda de Cristo, irmãos. Porque o que Apocalipse 6,14 fala é que o céu recolheu-se como um livro que se enrola. E então os montes e ilhas se moveram dos seus lugares. Terremotos, tremores de todo jeito. Uma coisa tremenda, irmãos. A vinda de Cristo vai ser algo tremendo. E o que o Salmo 46 procura apresentar, no fundo, é um conforto para nós, sabendo que o Senhor nos guia. É um socorro absoluto no meio de qualquer tribulação. Naquele fogo que estará queimando e destruindo esse planeta, que segundo Pedro 3, de 8 a 12, comenta, nós estaremos rompendo no meio dele, como os companheiros de Daniel, lá na fogueira, onde eles escaparam, sem queimar nada, e Jesus ainda foi de companhia para eles. Mal nenhum nos atingirá. E isso é o socorro bem presente nas tribulações, focado aqui no Salmo 46.
No terceiro tema, é esperança em meio à turbulência. Irmãos, nunca foi fácil a gente viver nesse velho mundo, dominado de pecado, desde que o pecado entrou no mundo. Acho que o termo mais apropriado de usarmos é que nós sobrevivemos, não vivemos, sobrevivemos. E pela graça de Deus, de passo em passo, lutamos para vencer um dia de cada vez e sermos vitoriosos, com a garantia da graça e o poder e a vitória do Deus vivo, que é por nós. Se estudarmos Jeremias 4, de 23 a 26, dá para fazer um paralelo pleno com Apocalipse 21, verso 1, mostrando exatamente o novo céu e uma nova terra que vai vir para nós. Por isso que aqui no capítulo 21, verso 1, João comenta: eu vi um novo céu e uma nova terra. Tudo renovado, irmão. Nada a ver com o que era antigamente. Tanto que vai ter mudança, porque, em primeiro lugar, o mar já não existe, não precisa de sol aqui mais, o sol não vai ser destruído, e se o sol não vai ser destruído aqui, não precisa de sol, subentende-se que o sistema solar nosso será o próprio Deus, como diz que o próprio Cordeiro é a sua lâmpada. É o que o contexto bíblico afirma. Para isso, então, todas as galáxias do universo vai girar em torno da nossa galáxia. A nossa galáxia, evidentemente, vai ser a maior de todas, vai ser expandida, e esse planeta aqui vai ser, evidentemente, deslocado do eixo normal dele, aonde os demais planetas do nosso sistema solar e de outros também, todos passarão. Como hoje gira tudo em torno do terceiro céu, em torno do próprio ser divino, do próprio Deus, vai continuar girando em torno dele. Só que pensa a inversão, né? Você está lá no terceiro céu, vai passar a girar de lá para cá, tudo girando em torno dele. Então, por isso que é um novo céu e uma nova terra, muito diferente daquilo que nós conhecemos ou já ouvimos falar, mas bem parecidos com o planeta Terra primitivo sem pecado, bem parecido, mas diferente, que é novo céu e nova terra. Vai mudar no céu, mudanças no espaço, nas galáxias, e mudança no nosso planeta. Isso tudo e nos dá a esperança de que no meio de qualquer turbulência que nós enfrentamos neste velho mundo, nós temos a certeza absoluta da companhia do Senhor conosco. Porque se continuarmos a ler Apocalipse 21, do verso 2 em diante, a gente vê a cidade santa descendo e Deus, na nossa companhia, vindo morar aqui, juntamente conosco, para todo sempre. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Que os nossos planos tenham essa prioridade. No quarto tema, debaixo de seus pés. Termo interessante que aqui nós vimos no Salmo 47, de 1 a 4. Quando a gente vê esse termo debaixo dos seus pés, Deus será apresentado dessa forma no desfecho do conflito. A gente vai ver todos os inimigos de Deus sendo assolado debaixo dos seus pés. No desfecho do conflito, então, quando a cidade santa descer, que Satanás e os ímpios, Apocalipse 20, de 7 a 12, apresenta, irmãos, ali a gente vê literalmente que tudo estará debaixo dos pés. Inclusive, a palavra de Deus também no Antigo Testamento comenta claramente que nós vamos pisar na cinza dos ímpios. Então, vai ser uma coisa muito, muito estranha, muito esquisita. É um ato estranho de Deus, né? Mas é um mal necessário para o bem-estar de toda a hoste que Deus criou do bem. Ele só criou coisa do bem. As coisas do mal vieram deles mesmos. Eles mesmos se fomentaram com a maldade e com as trevas e se tornaram no que se tornaram. É curioso que alguns estudiosos alegam que Satanás é dono do mundo, etc. Como o próprio Satanás toda a vida falou que é, né? Se a gente observar no livro de Jó, no capítulo 1, verso 6 e o capítulo 2, verso 1, aquela reunião que teve no céu, 2 vezes seguida, observe que Satanás aparece lá não como um convidado normal, porque lá ele não aparece como filho de Deus. Os filhos de Deus eram os convidados daquela reunião.
mas Satanás aparece entre eles. E no que ele aparece entre eles, Deus, de forma sábia e absoluta, usou essa estratégia de questioná-lo sobre a vida de Jó aqui na terra, sabendo exatamente o que ele ia responder, mas para que isso se tornasse público, a natureza dele perante os filhos de Deus. E foi o que aconteceu. E o que ele fez ali com Jó é o que ele faz com qualquer um. Então, mas ele não é dono da terra, nunca foi dono da terra. Sempre Deus é dono, foi, é e sempre será o dono absoluto de todo o universo. Ele é dono de quem aceita ele ser dono, de governos, de empresas que ele estabeleceu, que ele formou, e outras que ele aliou, e muitas e milhares e miríades que ele agregou a ele, compondo um projeto mencionado na Bíblia como potestades da maldade. Uma prova objetiva disso temos na própria Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 4, verso de 8 a 9, na tentação. Quando Satanás, depois de pelejar para derrubar Cristo de qualquer forma e não conseguiu, aí ele leva ele num ponto alto que ele consegue ver todos os reinos do mundo desse ponto que ele levou. Bem alto. E ele, como mentiroso que sempre foi, não é porque está na Bíblia tem muita história relatada, verdadeiras mentiras que foram contadas, que foram estratégias da maldade, usando de mentira, como a própria serpente mesmo, lá no Éden, torcendo a verdade, usando de mentira para alcançar seus objetivos. E aqui em Mateus ele estava alegando, olha, esses reinos aí que você está vendo, tudo se prostrar e me adorar, eu vou te dar. Quer dizer, reinos que aceitam o domínio dele, não que fosse propriedade dele. As pessoas que ele conquistou, que aceitavam e aceitam o domínio dele, esse sim é de domínio dele, mas não que os reinos pertencessem a ele. Os reinados, sim, muitos pertenceram e muitos pertencem até na atualidade. Essa é a grande questão. Através das potestades da maldade, ele tem dominado, sim, muita coisa neste velho mundo e para tudo quanto é canto por aí afora. No quinto tema, vinho e sangue. São figuras apresentadas aqui também no Salmo 75, e também nós podemos ver lá em Mateus 26, de 26 a 29, quando Jesus apresenta a Santa Ceia, depois de ter feito o lava-pés. Ele mostra a Santa Ceia apresentando os símbolos do pão representando o seu corpo e do vinho representando o seu sangue. E aqui no Salmo nós podemos observar que parece ter sido uma inspiração muito grande a respeito daquela destruição sobrenatural contra o exército de Senaqueribe. Um anjo só matou milhares e milhares e milhares, exterminou com o exército de Senaqueribe numa só noite. E aí subentende-se que esse salmo tenha uma inspiração profunda em cima daquela ocorrência. Mas o que nós vimos na Bíblia, no Novo Testamento, especialmente no livro do Apocalipse, nós vimos falar de taças. Nós temos a ideia de que Cristo bebeu uma taça que ele comentou, inclusive, a taça que eu vou beber, vocês não têm condição de beber. Mas a amargura de tudo que ele sofreu e pagou por nós foi uma taça amarga. Tudo isso trabalhando em cima do amor incompreensível de Deus por nós, por mim e por você. Mas ficou, por causa dessa decisão de Cristo beber esse cálice, ficou taças registradas no livro do Apocalipse muito terríveis, como as 7 taças da ira de Deus, comentadas em Apocalipse 15, verso 7, que um dos seres viventes trouxe e entregou na mão dos 7 anjos que levariam as 7 taças da fúria de Deus sobre os portadores do sinal da besta. A taça que Cristo bebeu nos garante salvação, irmãos. Contudo, outra taça está transbordando e será derramada sem mistura, meus irmãos, aos portadores do sinal da besta.
da ira de Deus sem mistura, derramada em forma de fogo eterno sobre todos aqueles que viraram as costas para a luz do eterno Deus. Então, as 7 taças das 7 pragas, como a taça da destruição pelo fogo eterno, são conhecidas como taças da ira de Deus, derramado sem mistura sobre todo aquele que rejeita a luz do originador da luz da nossa vida. Se nós viemos dele, somos criados em imagem e semelhança dele, e por acaso viramos as costas para essa luz, é algo muito pesado, irmãos. Nós não podemos virar as costas para essa luz. Nós não estamos presos a essa luz, não é por religião, não é por família, não é por nada desse mundo, irmãos. É por nós mesmos. É porque é a vida que Ele nos dá. Nós respiramos o fôlego que Ele nos dá. Então, essa vida que Ele nos dá é uma coisa muito profunda, é muito gostosa, irmão. E só vem dele a vida. O próprio Satanás está vivo porque Deus deu o fôlego de vida para ele. A partir do momento que Deus tirar o fôlego de vida dele, acabou. Já era. E isso vai acontecer. Ele só não perdeu o fôlego de vida até hoje, porque ele ficou para conhecer tudo o que ele gerou de mal no universo. E colheu os resultados de tudo que ele plantou. E todo o universo de Deus assistir isso ao vivo. Então, quando olhamos para o tema vinho e sangue, temos que pensar muito antes de tomar decisões, porque a nossa vida, queira ou não, está ligada a Ele. Só tem vida através dele. Jesus próprio falou: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então não tem outro caminho. Ou somos de Deus ou não somos de Deus, ou aceitamos isso e viveremos eternamente, ou viramos as costas para isso e perderemos a única oportunidade que tivemos de voltar a fazer parte do projeto original da criação de Deus, que é absoluta, eterna. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No 6º tema, para que se conheça a tua salvação. Meus amados, aqui a coisa fica meio delicada, viu? Analisando agora o Salmo 67, a gente vê que a casa de Deus foi estabelecida nesse mundo para propósitos específicos. E na sua história, desde o Antigo Testamento até hoje, muitos, uma grande maioria dessa liderança religiosa mundial, tem andado na contramão dos propósitos específicos da casa de Deus. Quais são os propósitos específicos da casa de Deus? Evangelizar, batizar, dar estudos bíblicos, ensinar tudo o que eu lhes ensinei, e assistência social plena. Esse é o foco prioritário. E segundo a palavra de Deus, os que estão dedicados nisso, 24 horas por dia focado nisso, vão viver disso também. Mas o viver disso não significa fazer o que as lideranças do tempo de Jesus já vinham fazendo. De quando nós entramos lá em Mateus capítulo 21, verso 13, na purificação do templo, está lembrado da história? Pois é. Lá Jesus cita Isaías 56, verso 7, que é um tema que nós estamos estudando aqui nesse tema de hoje, inserido dentro do Salmo 67. Quando Jesus chegou lá, o que estava acontecendo naquele momento? Sacerdotes e sumos sacerdotes vivendo do bom e do melhor, usufruindo, faturando para si próprio, convertendo todo o bem, todo o dinheiro que entrava na igreja para a sua riqueza pessoal, para o seu patrimônio pessoal. Conforto, luxo, né? E isso não mudou muita coisa, tem muito disso ainda no mundo, tem exceção. Mas o que tem de líder religioso, pastores e lideranças que vivem da obra, deitando e rolando no patrimônio, enquanto assistência social, que é foco, está perdido, enquanto
evangelismo, que é foco, e pregar a todo o povo, tribo e língua, é nas favelas, é para tudo quanto é lado. E aí começa a surgir templos faraônicos numa hora que está morrendo gente de fome para todo lado. Tem pessoas refugiadas em todas as terras do mundo, como aqui no Brasil tem, vizinhos que refugiaram, vindo da Venezuela, da ditadura de lá, para cá, nas ruas, em volta de grandes templos, às vezes, pedindo, e templos esses tão grandes que o que gasta de energia durante um culto, dá para matar a fome de muitos e de muitos desses refugiados. E eu pergunto, no desfecho do conflito que está, a profecia focada que todos os bens serão confiscados por um governo mundial. Qual é o sentido que tem acumular dinheiro em grandes templos? Construir grandes templos, ao invés de distribuir em pequenos templos e todos comungarem juntos, num pleno lava-pés, no verdadeiro sentido da palavra, na humildade de todos estar comungando juntos em igrejas menores, com mais volume, para acomodar todos dentro, mas que caiba todos. Pensa, irmãos, é algo muito delicado. E estamos perdendo o foco muito disso aí. Quando Jesus, lá em Mateus 21:13, ele chegou, pegou o chicote e foi dar, além de ter esse propósito que ele estava criticando muito dos sacerdotes, está vivendo na mordomia absoluta, ainda tinha as barraquinhas montadas, né? Tipo aquelas que tem em muitos acampamentos por aí afora, em muitas campanhas de acampamentos que tem por aí, e aquele monte de barraquinha, aqueles negócios todos, e ele estava do mesmo jeito ali, ó, não estava dentro do templo, estava lá no pátio, lá para fora, e ele chegou porreto na turma todinha, sabe? Porque o foco não era esse, irmãos, estava perdido o foco. Esse tipo de programação, de estar vendendo ali e revertendo rendas para a liderança judaica na época, para os sacerdotes e sumos sacerdotes, tudo isso Jesus chamou de covil de salteador, covil de ladrões, irmãos. Porque está roubando o sentido real da causa de Deus, da casa de Deus, mencionado desde o Antigo até no Novo Testamento, e virando tudo do avesso. Está roubando o sentido. Então é salteador os que estão fazendo isso até hoje. Continuam no mesmo projeto. E isso é duro, irmãos. É duro de escutar, é duro de ouvir, mas a verdade é dura, mas machuca só na hora. Covil de salteadores. Desviou o propósito da casa de Deus. Precisamos entender qual é o tempo que nós estamos vivendo, para que dízimos e ofertas que entram dentro da igreja sejam aproveitados no sentido exato da orientação de Cristo. Ide, pregai, dar estudo bíblico, ensinar tudo que eu vos tenho ensinado e batizar, irmãos. E como que às vezes é difícil batizar, hein? Porque está parecendo a seleção de vestibular para a faculdade, não tem nada disso. Aceita, lá no Pentecostes, aceitou, batizou. É o que está na Bíblia. O que está achando ruim? Não pode achar ruim, não. Está na Bíblia. Foi desse jeito que aconteceu. Se vai continuar ou não vai, isso é problema dele com Deus. Não é preocupação minha saber se ele agora vai continuar ou não vai. Quem vai preocupar com isso é o Espírito Santo que trouxe ele até ali. E já foi muito trazer ele ali. E aproveitar que trouxe ali, vamos amarrar ele com Jesus. E pronto, acabou. E dali para frente, vamos acompanhar. Foi você, o pai na fé, foi você que conduziu ele aos pés de Cristo. Vai cuidar dessa ovelha de Cristo. Andando do lado, cuidando, zelando, até ela amadurecer. Vai dar o leitinho, vai dar a papinha. E até você poder oferecer a comida sólida. É uma maneira bacana de acompanhar. Porque qual crente que batiza, que não tropeça, que não cai, que não machuca? E todos que caem podem levantar. Então para que ficar inventando regrinha para dificultar o batismo? E aonde mesmo que surgiu esse negócio de ficha batismal? Para que mesmo, hein? Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, meu irmão. Não dá para mudar muita coisa que já virou tradição. Mas nós precisamos de pensar muito, focar muito no propósito que a casa de Deus tem nesse planeta.
porque Jesus em breve voltará e vai tomar conta de todos os que estão envolvidos na sua causa. Pense nisso, é muito sério. Sétimo tema, os dons do Espírito. Irmãos, queria citar um texto de Atos dos Apóstolos, na página 37, que diz o seguinte: durante a era patriarcal, a influência do Espírito Santo tinha sido muitas vezes revelada de maneira notável, mas nunca em sua plenitude. Agora, em obediência à palavra do Salvador, os discípulos suplicavam esse dom e no céu, Cristo intercedia por eles mais ainda. Ele reclamou o dom do Espírito para que pudesse derramá-lo sobre o seu povo. E assim eles iriam até os confins da terra. Foi a ordem, irmãos. Eles receberam o dom e foram até os confins das terras que eles conheciam. Paulo foi um pioneiro marcante que, graças ao trabalho dele, eu e você, a maioria do planeta também, conheceu e conhece a palavra de Deus. Ó Senhor, faça-nos teus discípulos de verdade, conciliados, aliados à tua palavra, santificados na tua palavra, libertos e guiados por ti e pelo poder do teu Santo Espírito. Capacita-nos a andar com retidão nos teus caminhos, te servindo e te adorando em espírito e em verdade. Prepare-nos para o teu reino, é o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.